Muito bem, pessoal! Nessa aula nós vamos aprender a respeito dos eventos de tempo com JavaScript. Os eventos de tempo, eles permitem a execução do código em intervalos de tempo especificados por você. Esses intervalos de tempo também são chamados de eventos de cronometragem. São basicamente dois métodos-chave que nós utilizamos. O setTimeout, onde você vai passar uma função que deve ser executada dentro de um período de tempo em milissegundos que você vai determinar. Então ele vai executar essa função depois de esperar o tempo que você especificou. E tem um outro método que é o setInterval, que vai ativar uma função a cada período de tempo que você colocar aqui. Então, por exemplo, se você colocar 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos, a cada 1 segundo ele vai ficar repetindo aquela mesma função. Então, um espera e faz uma vez aquela ação que você determinou, e o outro vai ficar repetindo aquela ação pelo tempo que você determinou, né? Então, basicamente, pessoal, falando de um jeito simples, eles são métodos que a gente passa para especificar, olha, eu quero que com tanto tempo, com 10 segundos, dispare uma função, faça tal coisa. Eu quero que a tantos segundos fique repetindo uma certa coisa para mim, né? Então, com certeza, os eventos de tempo com JavaScript são fundamentais e em diversos cenários durante a nossa programação a gente vai acabar nos deparando com uma situação que a gente vai precisar usar o setTimeout ou o setInterval, que são muito utilizados mesmo, beleza? Vamos entender na prática agora como isso funciona aqui. Eu já deixei preparado um HTML para a gente já ter aqui uma parte visual onde a gente vai poder visualizar bem o funcionamento disso daqui. Eu fiz um título, aqui um tempinho onde a gente vai poder ter controles de tempo, um botão ativar contagem e um botão parar contagem, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é usar aqui um evento onClick. Então o disparo do evento onClick, o que vai acontecer? E quando a gente pedir para dar um onClick, a gente vai pedir para fazer o seguinte, no ativar contagem, a gente vai chamar a função ativar contagem, certo? Então, vamos fazer essa função aqui na nossa index.javascript. Então, function ativar contagem, certo? Primeiro que a gente vai ver, então, é o setTimeout. O setTimeout, ele funciona da seguinte forma, pessoal. Você vai passar aqui uma função e aqui o tempo em milissegundos que você vai querer que essa função aconteça. Então, você pode passar, por exemplo, aqui, ó, 1000. 1000 quer dizer 1000 milissegundos, ou seja, que você quer que uma determinada função aconteça depois de 1 segundo, certo? Se você botar 5000, isso quer dizer que você quer que aquela função seja executada a cada 5 segundos. 10.000 a cada 10 segundos e assim por diante, certo? Então aqui a gente sempre faz em milissegundos. Eu vou colocar 5 segundos aqui, certo? E aqui nessa função, você pode colocar aqui uma função anônima, uma função direta, sem ter nome nem nada. Você pode passar aqui o que é para acontecer quando der esses 5 segundos. O setTimeout serve para isso. Então eu vou fazer assim, ó. Quando clicou aqui em ativar contagem, eu vou fazer aqui com o meu campinho aqui onde eu tenho a contagem 0, esse campinho que eu batizei aqui com a ID tempo, eu vou fazer o seguinte, document.getElementById tempo, então nosso elemento tempo ali, .innerHTML. Quando clicar no botão, ele vai escrever lá assim, começou a contar, certo? Então ele começou a contar, e aqui quando der os 5 segundos, eu vou pedir para fazer o seguinte, eu vou até pular aqui linha para ficar mais fácil da gente ver, eu vou pedir para falar assim, ó, executou o setTimeout, beleza? Então vamos ver isso funcionando aqui para ver como é que vai funcionar. Tá aqui zerado, cliquei em ativar contagem, ó, começou a contar. Quando der 5 segundos, olha lá, executou o setTimeout. Então o setTimeout, ele funciona da seguinte forma, ele vai ser disparado a partir do momento em que terminar esse tempo que você determinou aqui. Então isso aqui é como se fosse o intervalo que você determina para ele ser executado. Então eu cliquei aqui no botão, ele ativou essa minha função. Essa minha função chamou um setTimeout, esperou 5 segundos e quando esperou 5 segundos, colocou esse devido valor aqui dentro. Eu poderia fazer qualquer coisa, eu poderia fazer, por exemplo, que o body, por exemplo, .style
ponto background color vai ser igual a red, por exemplo. Então eu determinei aqui que quando der esse tempo, o nosso fundo vai ficar vermelho. Então eu vou clicar aqui em ativar contagem, ó, começou a contar. Eu acho que eu coloquei alguma coisa errada aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Body is not defined. Faltou o document. Errou! Opa, então vamos de novo. Ativar contagem, começou a contar. E aí, beleza, quando deu o tempo ficou vermelho. Até dói os olhos, né? Deixa eu voltar isso ao normal. Entendeu? Então o set timeout ele serve para isso. Então eu vou até comentar aqui, ó. Ativa a função apenas uma vez quando der o tempo especificado. Então o set timeout serve para isso, ó. Pra ativar a função apenas uma vez quando o tempo for especificado. Posso dar um alerta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Opa. Burro, agora acabei tirando o comentário, né? Executou o set timeout. Tá, beleza. Aqui vai ficar melhor esse exemplinho aqui. Executa apenas uma vez após o tempo determinado, certo? Beleza, então esse aqui é um exemplinho do set timeout. E se, por exemplo, eu disparei o set timeout, ele está aqui 5 segundos, mas eu quero que, de repente, ele pare antes disso. Eu quero que ele pare, ele disparou, mas eu quero que ele pare antes disso. Então, o que eu posso fazer? Então, aqui no meu botão parar contagem, eu vou fazer aqui no onClick, o evento onClick, parar contagem. Vou fazer essa função, certo? E aí eu vou fazer essa função aqui, ó, function parar contagem. Para funcionar, a gente poder parar uma contagem, pessoal, a gente precisa sempre colocar o set timeout dentro de uma variável global aqui, ó, tempo. Vou chamar assim de tempo, certo? Vou fazer global porque depois eu vou pegar ela nessa outra fonte, nessa outra function, né? Então eu tenho que passar ela aqui sem ter o var, sem ter o let e tal, por causa do escopo aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, aqui na parar contagem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, clear, é o comandinho que a gente faz parar, clear time out, e aí a gente passa qual que é a variável que a gente quer que pare, que é a variável tempo. Então, dessa forma, a gente vai fazer com que pare a nossa contagem. Até posso colocar aqui, ó, que parou a contagem. Parou a contagem, certo? Então, vamos ver agora o funcionamento disso daqui. Cliquei em ativar contagem. Se eu esperar 5 segundos, ele vai realizar lá a ação, ó. Executou o set timeout, beleza? Se eu clicar em ativar contagem, enquanto ainda está no tempo, vou parar a contagem. E aí, ó, já apareceu, ó, parou a contagem. Então, ele não vai executar mais o set timeout. Posso esperar aqui, não vai mudar. Eu já parei a função. Então, ativei, começou a contar. Deu 5 segundos, executou. Ativei, parei a contagem, ele parou. Ele cancelou, por assim dizer, o nosso set timeout ali, beleza? Agora a gente vai ver o outro tipo aqui que a gente tem, que é o set interval. O set interval ele é um pouco diferente, então deixa eu comentar esse daqui, no ativar contagem, também vou comentar esse aqui no parar contagem, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu também vou comentar esse daqui. O set interval, pessoal, ele funciona da seguinte forma, ele vai executar uma ação não depois que o tempo aqui que a gente passou, mas ele vai executar uma função pelo período de tempo que a gente determinar que ele vai repetir. Então, por exemplo, se eu coloco a cada 1 segundo, ele vai fazer o que eu determinar aqui dentro dessa função cada 1 segundo. Certo? Então, por exemplo, assim, para vocês entenderem o que vai acontecer. Eu vou deixar aqui o tempo como 0, o tempo está aqui 0, então eu vou fazer uma variável aqui, ó, var, chamada cronômetro, vai receber document.getElementById, vamos pegar aqui tempo.innerHTML, para a gente pegar o conteúdo, que é 0, certo? Começa com 0.
Aí o que a gente vai fazer? A cada 1 segundo, o que o nosso setInterval vai fazer? Vamos fazer aqui uma variável chamada soma, que vai ser o nosso cronômetro, que é o valor que a gente tem do tempo ali, mais 1. Só que para isso aqui funcionar, a gente vai ter que colocar aqui, ó, parseInt para transformar texto em número, para ele poder fazer essa soma, certo? Aí olha só o que vai acontecer que interessante, pessoal. Quando eu clicar aqui em ativar contagem, ele não vai acontecer nada, porque a gente esqueceu de fazer aqui, eu esqueci de colocar aqui, ó, document, para ele adicionar aqui o valor, ó, innerHTML vai receber soma, certo? Beleza, então agora sim, ó, quando eu clicar aqui em ativar contagem, ele vai começar a contar, olha, como se fosse um cronômetro, tá vendo? A cada 1 segundo ele está executando essa minha função aqui. A minha função está pegando qual é o valor que eu tenho no cronômetro, adicionando mais 1 e depois mostrando no cronômetro. E daí ele fica fazendo esse loop, a cada 1 segundo ele fica repetindo isso, repetindo, repetindo, repetindo. Entendeu? Então ele vai começar aqui a contar o tempo. Legal? E aí para mim parar esse tempo, como que eu faço? Eu posso vir aqui e usar a função que não é clear timeout, é a função que eu chamo aqui é clear interval, porque o tipo que eu tenho aqui é o setInterval, né? Então para isso funcionar eu também vou ter que colocar isso aqui numa variável global chamada tempo para eu parar a contagem. Então olha só o que vai acontecer que interessante. Ativei a contagem. Quando eu clicar aqui em parar contagem, ó, parou de contar. Ativar contagem, continuou. Parar contagem, ele parou. Show de bola, né, pessoal? Bem legal mesmo. Então, esses usos aqui de setInterval e setTimeout são muito, mas muito úteis mesmo para coisas que a gente vai precisar, né? Eu poderia fazer uma contagem regressiva, por exemplo. Olha só que interessante. Vamos fazer aqui um exemplo com setInterval. Eu vou fazer que ele comece em 10 segundos, e eu vou pedir para ele diminuir 1 aqui. Então, olha só o que vai acontecer. Ele começa em 10, eu dou um ativar contagem, ele vai começar a diminuir 1, certo? Olha lá. Só que olha o que vai acontecer, ele vai começar menos 1, tal, tal, entendeu? Então a gente vai ter que colocar aqui uma condição aqui dentro. Ó. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer que se soma for igual a 1, o que é para acontecer? A 1 não, vamos fazer a 0, né? Que chegou em 0. Então a gente pode fazer o nosso document element innerHTML aparecer assim, dizendo assim, tempo esgotado, certo? E vamos chamar aqui o parar contagem, para que ele pare de contar. Se for 0, ele vai fazer isso, certo? Se não for 0, então ele vai continuar mostrando aqui o que tem no cronômetro. Então fizemos uma pequena validaçãozinha. Ele começa em 10, vai diminuindo 1. Se for igual a 0, ele vai parar a contagem e vai dizer tempo esgotado. Senão ele vai mostrar o resultado. Então olha só o que vai acontecer. Ativar contagem. Quando chegar em 0, ele tem que ativar aquela funçãozinha condicional que a gente colocou ali no if. Vamos ver? Olha lá, tempo esgotado. Legal? Muito show de bola, né, pessoal? Então, por exemplo, você poderia fazer um cronômetrozinho numa página, você pode fazer isso num joguinho, com tempo, ou qualquer coisa que você tenha criatividade para você estar usando, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, que isso ajuda muito a gente. Continue assistindo esse curso clicando um desses vídeos aqui que estão aparecendo, beleza? E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um forte abraço!